Bom dia. Gente, você sabe que a primeira coisa que eu queria falar aqui, que é uma coisa que me incomoda muito e que eu acho que a Hum. gente tem uma responsabilidade nisso, embora isso não possa definir as coisas, é a gente ficar chamando isso de pauta de costumes, Fabiola, e de pauta moral. Não tem nada a ver com costume ou com moral. Nada disso do que essas bancadas tratam, né? A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de crime de estupro, a gente está falando de meninas que são estupradas dentro de casa, e em vez de a gente estar falando sobre formas de coibir isso, de como essa sociedade nossa aqui tão cruel pode mudar para que uma família não viva num quartinho, 50 pessoas dentro de um quartinho, e essas coisas acabam sendo possíveis, a gente fica discutindo se vai prender essas meninas, né? Se vai. Claro que uma pessoa de 13 anos não pode ser presa, mas se vai tornar isso um crime mais grave do que o do próprio estuprador. Então, isso é a primeira coisa que é muito, muito lamentável. E aí, pegando carona aí no que vocês estavam discutindo sobre essa coisa de esconder, né, o Fabiola, o que eu acho que está existindo hoje dentro do PT e dentro das forças progressistas é uma discussão muito grande sobre o que fazer diante desses que não são temas morais ou de costumes, são temas de políticas públicas, né? Enfrentar ou fingir que não está vendo, já que se sabe que a correlação de forças é muito desfavorável. No caso da saidinha dos presos, por exemplo, a opção do Lula foi enfrentar, né? Foi enfrentar o debate, convencido pelo ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, porque outros ministros achavam que ele deveria simplesmente fingir que o assunto não existe, deixa rolar. Problema lá dos presos que têm bom comportamento não vão mais poder sair das suas para visitar suas famílias, problema da sociedade que depois essas pessoas vão sair horrorosas, piores do que entraram, de uma prisão. No caso da saidinha, ele enfrentou, né? E o resultado foi o quê? O veto caiu no Congresso e a imprensa caiu de pau em cima dele, porque ele só sofre derrotas. Então, é uma situação difícil, mas há muitas pessoas dentro do PT e no movimento progressista que acham que não dá para simplesmente perder perdendo. Que você pode perder, mas você pode perder discutindo. E aqui está a prova de que quando você discute, você pode conseguir esclarecer as pessoas para que elas entendam do que está sendo tratado nesses projetos. Então, esse é o dilema hoje, né? O PT trabalhou na votação, uma parte do PT, para que essa votação não precisasse ser, os deputados não precisassem mostrar sua cara, porque, obviamente, que eu arrisco dizer que 99% dos deputados do PT são contra esse projeto, mas na hora em que eles vão lá e votam com o nome deles, isso é explorado nas campanhas municipais. Então, fica entre a cruz e a caldeirinha. Então, trabalharam para ter uma votação que não fosse revelado os nomes de como que as pessoas votaram. Mas esse é o dilema atual, Não, Fabiola, mas é muito enfrentar. impressionante, né, a gente ver as mulheres em silêncio. A gente ficou falando bastante ontem sobre a Janja, ela resolveu se pronunciar. A gente comentou aqui, até queria te ouvir sobre isso, Mônica, porque o presidente Lula, lá na Itália, ontem, né, ao sair, na verdade, ainda em Genebra, ele falou: eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho que pegar pé da coisa, quando eu voltar ao Brasil eu falo. Enfim, fugiu do assunto, né, que é exatamente explicando isso que você está falando agora da dificuldade do governo de se pronunciar. Janja, feminista, que a todo momento vai para as redes sociais, para nada elas vão nas redes sociais. E um caso como esse, ela como uma feminista, todo mundo ficou surpreso de ela não falar. Até que enfim ela veio e falou. Fez um texto ali que parece que foi muito bem amarrado com toda a estrutura do governo federal, né, Mônica? Claro, né, o Fabiola, é óbvio que a Janja hoje, ela não está numa posição de chegar e sair falando. Muitas vezes ela sai falando e isso teve consequências para o governo em muitos momentos. Então, diante de uma situação em que claramente setores do Congresso querem botar isso no colo do Lula para depois botar um carimbo na testa do Lula de que ele é um abortista, diante dessa situação, ela não tem que sair falando enlouquecidamente, ela tem que parar e ver o que vai falar, mas obviamente ela não poderia silenciar diante da gravidade do assunto. Então, eu acho que pode ser demorado um dia, mas enfim, ela se pronunciou. E óbvio que cada palavra tem que ser estudada, porque cada palavra da Janja vai ser fatalmente distorcida e embrulhada, reembrulhada, para botar no presidente da República, no marido dela, como ela gosta de dizer, o meu marido, um carimbo de abortista, com as consequências que isso pode ter
né? Diante de um eleitorado evangélico, por exemplo, que está dentro das igrejas ouvindo pregações absolutamente fantasiosas, né, e mentirosas sobre qual seria a postura do presidente da República em relação a temas dessa natureza, né? O Lula, todo mundo sabe que é católico, católico praticante. O Lula, o Fabiola, ele se confessa, coisa que eu acho que uma minoria, quase, eu não conheço ninguém que vai na igreja confessar. O Lula se confessa eventualmente, né? Então, é óbvio que a posição dele é uma em relação à vida privada dele, em relação a aborto ou não, e ele, como presidente da República, tem que zelar pelas políticas públicas e pelos direitos das pessoas. Mas é óbvio que isso vai ser embrulhado e vai ser distorcido. Então, ela tem que pensar muito bem como falar, quando falar, de que forma. Mas eu acho que, enfim, falou, né? Falou estudadamente, o que não vai evitar ataques, né, o Fabiola? Não vai evitar que mentiras sejam contadas a partir das palavras dela. Mas ela não poderia ficar calada de forma alguma, né?